Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Kátia Silene, que escreveu aqui no canal, dizendo que o celular dela e a TV já estão convertidos, desde a hora que ela acorda, vendo coisas do Evangelho, tá bom? Vendo essa mensagem e outras mensagens do Evangelho aí pela mídia, tá bom? Parabéns. Um forte abraço para você. Me lembrou também da Fátima Belém, que ela mandou uma mensagem no grupo do estudo do Vem Segue, falando que ela estava viajando, tá com a família, né? Na área onde ela tá ali é verde, curtindo férias, né? Com a família ali. E mesmo estando num lugar muito bom, junto com a família, ela sente falta do estudo aqui com a gente, né? Ou seja, também ela tá convertida ao estudo aqui com a gente das escrituras, né? Então, muito bom, parabéns a Fátima Belém também. E eu recebi uma mensagem aqui da Karina também pelo WhatsApp, ela agradecendo a escritura que eu expliquei ontem de Êxodo capítulo 20 ali, falando sobre que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração ali. Eu expliquei um pouquinho essa escritura e ela gostou demais. Então, muito obrigado, Karina. Um forte abraço para você e para sua família também. Vamos lá para o estudo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui Jeremias capítulo 32, tá bom? Eu vou ler alguns versículos aqui e já vou explicando. Aqui no versículo 2 diz assim: E naquele tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Bom, o livro de Jeremias aqui, tá bom? Ele não está numa ordem cronológica, né? Ao estudar aqui, tive um pouco de dificuldade para ver qual os eventos aconteceu primeiro aqui, principalmente na vida de Jeremias, tá bom? Então aqui quando ele está encerrado na casa do pátio aqui, ele já estava preso em um local e ele pediu ao rei para que ficasse, né, num lugar mais confortável ali, então ainda assim ele estava preso. Então o contexto histórico aqui dessa escritura está dizendo que enquanto ele estava preso, né, Babilônia já havia cercado a cidade de Jerusalém. Então esse é o contexto histórico aí. Por que que Jeremias ele foi preso, né? Bom, entre outros motivos ali dele estar pregando a verdade, pregando, falando que Babilônia ia vencer eles. No começo da pregação de Jeremias, realmente ele estava pregando que se o povo se arrependesse, o mal não viria, né? Babilônia não viria contra eles. Porém, eles não se arrependeram. E agora a pregação de Jeremias era eminente, né? Falou, não, o mal vai vir, né? Ele inclusive falava para eles se entregarem na mão da Babilônia ali para não sofrer mais ainda, né? Então a pregação dele mudou o teor ali. Então ele foi acusado também de traidor da pátria, né? Traidor da nação também. Então essa era uma das acusações, como se ele fosse um espião contra os inimigos, que ele desencorajava, né? Ao compartilhar que não tinha como vencer, né, a Babilônia ali, também ele estava pregando contra Jeremias ali, a idolatria e tudo que estava acontecendo. Então, ao pregar sobre isso, também desencorajava os soldados lá de Jerusalém, né? Nossa, a gente não vai ganhar mesmo, né? Então, ele ganhou um título ali, né, de acusação de ser um espião para Babilônia ou coisa assim, tá bom? Então, ele estava preso aqui. Ele já havia sido preso outras vezes e aqui ele estava preso aqui na casa do rei de Judá, tá bom? Que era um cárcere ali, uma prisão. Então, vamos continuar o teor histórico aqui. Eu li o versículo 2, vamos ler aqui o versículo 6, né, que ele recebe uma revelação aqui bem interessante dentro desse contexto histórico. Diz aqui, ó, versículo 6 em diante. E disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Anael, filho de Aum, seu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgatar para comprá-la. Bom, então aqui é interessante que está falando sobre uma revelação que veio para Jeremias para ele fazer algo, tá bom? Então aqui ele estava tendo uma revelação, Deus estava revelando para ele que o primo dele, né, ia vir vender uma herdade, vender um terreno para ele ali, porque ele podia resgatar esse terreno, porque o que acontecia entre as tribos de Israel, né? As tribos de Israel, eles não vendiam seus terrenos para outras tribos. Quando vendia, né, quando chegasse o ano do jubileu, tinha que ser devolvido de novo, né? Então,
por que que tinha essa regra entre eles? Porque era para uma tribo não ficar com mais herança do que outra, né? Senão uma tribo ia comprando a parte da outra tribo, e compensa que não, a outra tribo está muito pequenininha e não tinha herança nenhuma. Então tinha essa regra. E aqui está dizendo que Jeremias ele podia comprar essa parte da terra porque ele era resgatador, ele era da mesma tribo. Aqui fala que esse campo ficava ali em Benjamim, né? Lá no terreno de Benjamim. Só era fora dos muralhas ali de Jerusalém, tá bom? Mas isso não significa que Jeremias ele era da tribo de Benjamim, tá bom? Porque ele era levita. E os levitas, eles tinham uma parte de terra em todas as outras terras das 12 tribos, tá bom? Então é disso que se trata aqui. Então ele teve essa revelação que o seu primo ia vir até ele vender essa parte da terra, né? E aí o versículo 8 continua dizendo: Veio, pois, a mim Anamel, filho de seu tio, segundo a palavra do Senhor. Então, conforme Deus revelou, o primo dele veio lá até ele, né? Ao pátio da guarda, ou seja, lá na prisão, e falou: compra de mim essa herdade, essa terra. E quando o primo dele veio e falou para ele comprar, como ele já tinha recebido a revelação de Deus, ele falou: essa é a palavra do Senhor, eu tenho que fazer. Então ele comprou aquele pedaço de terra, né? Não fazia sentido nenhum isso, porque, pensa bem, Jeremias estava pregando o tempo todo que Jerusalém seria atacada, que ela seria levada para a Babilônia, que ficariam lá no cativeiro, né? Então não faria sentido nenhum alguém comprar um pedaço de terra ali, ainda mais do lado de fora da muralha, onde os cananeus, né, a Babilônia já havia conquistado, né? Então ele estava comprando um pedaço de terra que, que já era praticamente dos babilônios ali. Mas ele faz essa compra porque Deus revelou para ele, né, que ele tinha que comprar. Então ele vai lá, chama as testemunhas, elas vêm, assina, pega o documento, fazem 2 documentos, ele sela esse documento e ele coloca, né, um documento selado e o outro aberto dentro de um vaso, né, de barro ali e sela, né, conforme aqui. Então ele compra, de acordo com a palavra do Senhor, essa terra, né, que Deus revelou para ele comprar. Mas não fazia sentido nenhum, porque ele não poderia habitar nessa terra, né? Ele comprou inclusive pelo preço justo que era a terra, né? Numa época assim de guerra que já estava desvalorizado, era para desvalorizar mais ainda, né? Mas ele pagou um preço justo ali, que era 16 ciclos de prata, né? Em pesos de prata ali. Continuando o versículo aqui no versículo 14 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, né, e coloca elas num vaso de barro, conforme eu falei. Por que num vaso de barro? No vaso de barro, né, e era selado, os judeus eles faziam isso para guardar e preservar as coisas. Então ele poderia pegar esse vaso de barro com as escrituras dentro e enterrar, tá bom? Porque o que ia acontecer ali é que realmente os babilônios iam vir e invadir a cidade ali. Então ele poderia pegar esse vaso e enterrar ali, guardar, esconder dentro de algum lugar, para que se preservasse esse documento, tá bom? Então o documento da escritura tinha que ser preservado. Então ele faz de acordo com o que o Senhor fala aqui. Eu achei muito interessante aqui também, né, um comentário aqui falando que Jeremias ele não questionou, né? Logicamente ele poderia pensar: não faz sentido nenhum eu comprar essa terra aí, gastar dinheiro com isso, porque vai vir aqui, a gente vai ser levado. Eu não tenho filhos, porque o Senhor falou para mim não me casar, não ter filhos. Então para que eu vou comprar esse terreno aí? Não, mas ele não questiona, ele vai lá e compra. Isso demonstra a fé de Jeremias, tá bom? Eu achei bem interessante esse comentário sobre a fé dele. Então, tem vamos aqui para o próximo versículo aqui, né? Versículo 17. Bom, o versículo 17 diz assim, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com grande poder,
e o teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa, né? Ele está falando aqui do poder de Deus, né? Ele comprou esse terreno, claro que ele não ia poder usar, porque estava fora de Jerusalém. Babilônia já havia conquistado a parte de fora ali de Jerusalém, né? Mas ele compra, e isso era um testemunho para o povo de Jerusalém, que novamente eles voltariam a viver naquela terra, tá bom? Então foi totalmente um ato de fé. E também aqui no versículo 17, quando ele está declarando o que? Ele está declarando a bondade de Deus, porque Deus vai poder trazer esse povo de volta, né? Eles vão passar um tempo no cativeiro, né? A saber 70 anos aí, 66 anos, depois vão voltar de volta para a terra, né? Então mostrando a bondade de Deus, mostrando também o poder de Deus sobre isso, né? E também a sabedoria de Deus em todas as coisas, que ele conhece todas as coisas. Jeremias não sabia o motivo na hora que ele comprou, mas ele pergunta ao Senhor depois, né? Eu acho interessante essa parte que ele pergunta ao Senhor aqui, tá bom? Vamos ver aqui o versículo. Eu peguei aqui também a tradução aqui, quando fala aqui no versículo 17, né? Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa, né? A palavra maravilhosa aqui no hebraico poderia ser traduzido como grandiosa, ou excelente, extraordinária ou difícil, né? E aí nós temos essa mesma palavra em hebraico em outros textos. No Velho Testamento, por exemplo, nós temos lá em Gênesis 18, 14, né? Quando é para Abraão e Sara ter um filho ali, e Abraão já está com 99 anos, Sara está com 90 anos, né? E aí ele parece que é algo impossível, e quando declara ali, a Sara ri, né? Pensa assim, nossa, eu vou ter um filho. E aí o versículo vem dizendo assim, né? Lá em Gênesis 18, 14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor, né? Então é isso que está falando aqui. Para Deus nada é impossível, nada é difícil. É isso que Jeremias está dizendo aqui, quando ele fala que coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Nada vai ser maravilhoso demais para o Senhor, porque ele consegue fazer todas as coisas. Mas a palavra maravilhosa aqui eu acho que deveria ter sido colocado como difícil, tá bom? Que também permite a tradução do hebraico. E no Novo Testamento nós temos lá Lucas capítulo 1, versículo 37, quando a Virgem Maria vai ficar grávida de Jesus também, o anjo Gabriel diz ali, né, para ela, porque para Deus nada será impossível, né? Porque para Deus nada será impossível. Então, para Deus nada é impossível, é o mesmo termo da palavra aqui, maravilhosa, tá bom? Só que no Novo Testamento, claro, é escrito em grego, né? Porém, eles falavam ali um aramaico, um hebraico ali, tá bom? Então, foi feito quando o anjo falou ali, a Maria falava o quê? Falava um hebraico, um aramaico misturado ali, mas quando fomos escrever aqui o Novo Testamento, foi escrito em grego, tá bom? Continuando aqui a mensagem, o versículo 19, ele diz assim: grande em conselho, magnífico em teus feitos, né? Aqui novamente, Jeremias ele vai engrandecendo o nome de Deus, a bondade de Deus, o poder que Deus ele tem. Vamos dar uma adiantada aqui na aula, na mensagem. Vou pegar aqui o versículo 25. Versículo 25. Contudo, tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti este campo por dinheiro e faze o que testifique em testemunha. E posto em cidade, esteja já dada na mão dos caldeus. Aqui Jeremias ele está fazendo uma pergunta muito sincera. Embora, olha só que interessante. Embora eu amei esse versículo aqui por causa disso. Embora Jeremias ele tenha agido com fé em comprar aquela herdade, aquele campo, né? E até ele falou para as outras pessoas em alto e bom tom, falando: olha, o Senhor o Senhor vai dar terras de herança aqui novamente, ou seja, significando que novamente eles voltariam, né, aqui para cá, e que nada é impossível. Então, primeiro a gente vê que ele engrandece o nome de Deus, mas isso não impede ele de ter perguntas dentro dele. E ele faz uma pergunta sincera a Deus: Senhor, por que você fez eu comprar esse campo, né? E aí o Senhor ele responde essa pergunta de Jeremias. Mas tem alguns comentários aqui sobre essa pergunta, né? Por que você fez eu comprar um campo que não dá para morar,
que já está na mão dos caldeus, na mão da Babilônia, né? Não faz sentido isso, mas ele fez por fé, né? Isso mostra a fé dele. Um dos comentários diz aqui, ó, ele parece estar dizendo, eu sei que tudo isso, mas a minha mente finita não consegue compreender como Israel será restaurada. Então ele tinha fé que realmente Deus faria, né, o povo dele retornar para essa terra novamente. Mas na mente dele finita, ele fala, eu não sei como, mas... E é isso que ele está perguntando, Senhor, como que isso vai acontecer? Mas não era uma pergunta de dúvida, né? Era uma pergunta sincera que ele está fazendo aqui, e eu achei bem interessante aqui também, tá bom? Isso significa que muitas vezes quando nós agimos com fé, a gente às vezes não tem a resposta, mas a gente age com a nossa fé. E a fé também permite que nós possamos ter perguntas sinceras, né? Às vezes a pessoa pensa, a fé afasta toda a dúvida, todas as perguntas. Não, a gente ainda tem perguntas assim como Jeremias. Então eu gostei bastante desse versículo aqui, 25, né? Jeremias 32, 25. Vamos lá, já está grande demais a mensagem aqui, deixa eu ver com qual versículo eu vou finalizar. Vou ler a partir do... Vou só explicar aqui, ó. A partir do versículo 33, o Senhor vai falando aqui por que que o povo vai cair no cativeiro, por que que eles vão ser castigados para depois retornar, né? Aqui no versículo 33 diz assim, ó. E me viraram as costas e não o rosto, ainda que eu tivesse ensinado, madrugando e ensinando, contudo eles não ouviram para receberem o ensino. Eles rejeitaram os ensinos do profeta Jeremias. Aqui é muito séria essa expressão, né? Ele fala, olha, não me virar o rosto, virar as costas, né? É mais do que você ver uma pessoa na rua e virar o rosto, assim. É você dar as costas mesmo para a pessoa. Então é uma expressão muito forte essa aqui. E aí ele vai falando aqui do pecado do povo, né? Que inclusive eles queimaram, né, os seus filhos, né? Passaram eles no fogo a Moloque, está lá no versículo 35, queimaram seus filhos em sacrifício, e ele mesmo repreende, dizendo que ele nunca pediu isso, né? Pelo contrário, quando a gente lê lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, lá diz assim, ó, Levítico 18, 21, e da tua semente não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não propagarás o nome do Deus. Eu sou o Senhor. Não profanarás. Ou seja, se alguém queimasse o seu filho no fogo ali, a outro Deus, a Moloque, conforme está dizendo aqui, isso estaria profanando o nome de Deus. Tá bom? É isso que ele está ensinando aqui. Mas quando a gente vai estudar lá em Levítico 18, versículo 21, a gente pensa assim, mas Deus está dando um mandamento da pessoa não queimar o próprio filho. Quem vai ter coragem de queimar o próprio filho? E a gente vê que gerações depois, a gente vê as pessoas adorando ali Astarote e queimando os seus filhos ali também, né? Então, a gente vê o agir de Deus, como ele sabe das coisas, e a gente às vezes pensa que, nossa, é absurdo isso, né? Mas olha lá o que acontece. Eu confesso que quando eu vi a declaração, né, do presidente Hinckley, né, sobre a declaração, a proclamação ao mundo, a proclamação à família, que foi feita ali em 1995, né? Eu olhei ali, eu falei, não, mas essas coisas são tão óbvias, né? Tá falando sobre a família, o papel do pai, da mãe, dos filhos, isso aqui é tão óbvio, né? Eu gostei da declaração, mas era tão bom, tão óbvio. Mas olha para nossos dias como que as famílias estão, né? Como isso se tornou realmente uma base, né? Olha só que coisa interessante, tá bom? Bom, eu vou terminar a mensagem de hoje compartilhando com vocês que mesmo que algumas coisas não façam sentido para nós, vamos agir com fé. Isso não significa que depois de agir, né, primeiro fazer o que Deus nos pede, a gente não deva perguntar ao Senhor, Senhor, eu fiz isso conforme o Senhor me pediu, qual que é o motivo, eu não entendi, e perguntar, pergunta sincera nós podemos ter, tá bom? Então, embora
Jeremias ele tem agido com fé, ainda assim ele tinha perguntas e ele fez essas perguntas ao Senhor. E não ficou queixando para outras pessoas. Veja que para as outras pessoas ele bateu o pé firme ali, falou: Deus falou que a gente vai voltar para essa terra, então eu compro esse campo aqui como testemunho. Esse dinheiro aqui que eu estou gastando não é um desperdício, é um testemunho de que eu sei que Deus vai trazer a gente de volta. Eu compartilho o testemunho com vocês, que eu sei que Deus ele é poderoso, maravilhoso e que nada é difícil para ele. Tá bom? Nós precisamos confiar em Deus e devemos, se nós temos perguntas, devemos perguntar a Deus sempre. E essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.